Lucas 11, 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Aí nós vamos aqui para Mateus capítulo 6. A partir do versículo 5. Diz o seguinte, depois nós vamos ler outros textos, e eu vou pedindo para a irmã lá, e ela é rápida no gatilho lá e vai colocando para a gente. Amém? E quando vocês orarem, os discípulos pediram: Senhor, ensina nós a orar como João ensinou os seus discípulos. Foi os discípulos que pediram para Jesus ensinar, e Jesus começa ensinando. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Agora Jesus começa a ensinar. Mas quando vocês orar, eu não sou contra o marido orar junto com a esposa, não, viu, irmãos? Até deve fazer isso, junto com os filhos. Mas tem aquela oração que é um particular com Deus. Aquela não pode ter ninguém perto. Eu me lembro eu congreguei lá no Marilene, na igreja quadrangular, da pastora Elfrida, e ela tinha um costume, às vezes, na hora da oração, ela falava assim: eu não quero que vocês fiquem embolados aí, não. Separa aí, ó, e vai um para aquele canto, um quer orar na parede, vai lá e põe a cara na parede, outro quer dobrar o joelho, dobra o joelho, se quiser subir aqui em cima, sobe. Escolhe o lugar que você quer falar com Deus naquele momento. Porque tem oração que é um particular com Deus. Quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem é que serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedir. Vocês orem assim. Aí Jesus começa a ensinar uma oração rápida e objetiva aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Já foi pregado esse ano aqui, acho que várias vezes. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou parar um pouquinho aqui. A igreja pode se sentar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável? Será que a vontade de Deus está sendo feita na terra? Vamos tirar o nosso país aqui. Vamos esquecer os outros países aí, vamos falar assim o Brasil. A vontade de Deus está sendo feita no Brasil? Responda para você mesmo, não responda para mim não.
Está sendo feita a vontade de Deus no Brasil? Está sendo feita a vontade de Deus nas escolas? Quem é professor aí? Está sendo feita a vontade de Deus nas escolas? Está sendo feita a vontade de Deus nas empresas? Quem trabalha na empresa? Está sendo feita a vontade de Deus na igreja? Está sendo feita a vontade de Deus nos lares, nas famílias? Pastor, está acontecendo tanta coisa. Mas isso é a vontade de Deus? Não. É claro que Deus queria um mundo bem diferente, um país bem diferente, empresas diferentes, escolas diferentes, igrejas diferentes. É claro que Deus queria muita coisa diferente. Mas a oração que Jesus fez, e que nós temos que fazer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu eu tenho certeza que está sendo feita a vontade de Deus, né? Na terra, tá não. Por que não está sendo feita a vontade de Deus na terra? Eu vi um pregador americano, e ele deu um estudo, e eu nunca mais me esqueci daquele estudo. As duas vontades de Deus. A vontade permissiva e a vontade soberana. A vontade soberana é aquilo que tem que acontecer, porque é vontade soberana de Deus e não vai mudar. A vontade permissiva é que não é a vontade de Deus. Não era para acontecer aquilo, mas Deus permite. Ah, mas por que Deus permite? Eu trabalhei com um rapaz 5 anos. E durante 4 anos, esse rapaz foi o maior espinho na carne que eu já tive. Aquele rapaz se tornou, teve um dia que eu fiz uma oração, falei: Senhor, não aguento mais esse rapaz. Tira ele da empresa, eu não aguento mais. Ele estudava a Bíblia e todo dia, não é de vez em quando, todo dia ele tinha um questionamento na Bíblia. Ele questionava tudo. Cada dia ele trazia uma coisa. Não. Deus permitir um negócio desse, não tem cabimento. Aí ele chegava e eu explicar para ele, e correr para a Bíblia, e estudar, e pesquisar, e ensinar para ele. Não, mas é que a vontade de Deus não era essa, mas Deus permitiu. E quando ele tocou em Lucifer, por que Deus não acabou com aquele cara lá? Aquilo foi dias. Deus tinha poder, porque não acabou com a raça daquele cara lá. Na hora que ele se rebelou contra Deus, Deus acabava, não tinha nada disso aqui na terra, não tinha essa probleminhada toda. E Deus deixou o cara aí, ó. E vai eu explicar para ele. Não, é que Deus, ele é democrata, ele não pode exercer o domínio dele sem dar autoridade ou tempo para as pessoas mostrar aquilo que realmente eles são. Ele dá liberdade para você escolher o caminho. Você está aqui porque você escolheu um caminho. Você está aqui na igreja porque você escolheu. Você podia estar em outros lugares, em outros ambientes, mas a sua escolha foi essa. Não é que Deus não te deu alternativa. Ele deixou outras alternativas para você, mas você escolheu essa. Eu quero estar na tua presença na casa do Pai. Essa foi a sua escolha. Então a vontade permissiva é que Deus permite. Ah, mas por que Deus permite certos governantes? Permite e vai permitir.
Até a volta do Senhor Jesus, Ele vai permitir, vai acontecer coisas que você não gosta, que você não acredita, que você não concorda, que você discorda, mas é permissão de Deus, Ele está permitindo e vai continuar acontecendo. Pastor, por que não me aumenta o meu salário na empresa? Bom, aí já não é... Não sei nem se seja permissão de Deus. Aí a gente tem que lutar para conseguir condições melhores, salários melhores, né? Meu pai dizia que cada um ganha aquilo que merece. Tem gente que merecia mais, tem gente que nem merecia aquilo, né? Claro que no nosso país tem muita gente ganhando aquilo que não merece e tem outros que mereciam muito mais e não ganham aquilo que merecem. Mas são permissões de Deus. E Deus está no controle de tudo. Mesmo Ele permitindo, Ele está no controle. Missionário Thomas, um missionário americano, um dia ele deu um estudo numa aula de escola bíblica e ele deu um estudo sobre até onde Satanás pode ir na nossa vida. E ele ilustrou da seguinte forma: o diabo ele é preso igual um cabrito numa corda. E ele só chega até onde Deus permite. Quem conhece o que é cabrito aqui? Cabrito, se você soltar ele num jardim, ele come todas as flores que tiver. Ele vai comendo tudo. Até roseira. Ele come até a casca da roseira, com espinho. Pois é, o diabo também. Só que ele está preso na corrente, numa corda, e ele só vai até onde Deus permitir. Ele não destrói a sua vida, porque Deus não permite. Ele não destruiu a minha vida, porque Deus não permitiu. Ele não destrói a vida de ninguém aqui, porque Deus não permite. Por que Deus não permite? Porque é vontade soberana de Deus sobre a tua vida. Você pode, foi o que Deus disse para Satanás, quando ele foi questionar a respeito de Jó. Você pode tocar em tudo que é dele, mas na sua alma, na sua vida, não. Então tem uma coisa que o diabo não pode tocar na sua vida. Na sua alma. Se Deus falar para ele, não toca na família dele, não toca. Se Deus permitir que toque, também toca. Os filhos de Jó morreram todos. Deus permitiu. Mas vamos continuar aqui. Você acha que Jesus não visita a igreja na hora do culto? Jesus ele visitava muitas sinagogas. E nessas idas de Jesus à sinagoga, ao templo, às vezes ele passava observando, e muitas vezes quase nada chamava a atenção de Jesus. No templo, hein? E eu tenho certeza que ele está passando por aqui agora. Nos corredores. E ele está observando cada um. E numa dessas vezes, eu vou aqui para Lucas, coloca aí, irmã, Lucas capítulo 18. Esse fariseu, ele tomou um lugar talvez à frente, e talvez subiu até numa tribuna, e pediu para o irmão lá,
Aumenta meu microfone. Se quiser aumentar, pode aumentar, mas eu vou manter ele longe. Eu quero falar para todo mundo ouvir. Vai aumentando. E ele começou a orar e ele começou a apontar. Eu não sou como esses. Eu sou diferente. E olha como o cara era bacana. Pode baixar, não. Pode voltar no normal. Jejum 2 vezes por semana. Ele era dizimista também. E dou dízimo de tudo quanto ganho. Camarada, ponta firme, né? E Jesus está passando perto dele e escutando. Aí Jesus começa a andar no templo. E talvez a maioria não chamava a atenção de Jesus. Mas aquele chamou a atenção. Aí Jesus pega e vai indo lá para o fundo. E lá no fundão da sinagoga, tinha um homem, e esse não subiu numa tribuna, esse baixou a cabeça, bateu no peito e disse: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus passou perto. Ele não precisa do microfone alto, viu, irmão? Ele precisa de ouvir a tua voz que saia lá do coração, da tua alma, do teu íntimo. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Talvez questionado pelos discípulos. E aí, mestre, o que você achou da igreja aí, ó? Ó, não achei muita coisa, não. Não vi nada muito de novidade. Eu prestei atenção no fariseu lá na frente, fazendo aquela grande oração. Mas o publicano ficou distante, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus disse: e eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor. A oração que é respondida, o poder da oração. Lucas capítulo 23, coloca aí, irmã, Lucas 23. E verso 38. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quanto tempo tem que orar para Deus ouvir a oração? Não tem um tempo específico. A Bíblia não relata nenhum tempo. Olha, você tem que orar tanto tempo, tantas horas, tantos dias. Tem coisas que você tem que orar dias, você tem que orar meses, você tem que orar anos. Meu pai, ele começou a fumar aos 25 anos, já evangélico. E ficou na igreja fumando até os 90 anos.
aos 70 anos de idade, ele teve um problema com um pastor lá, que o pastor chamou a atenção dele em público. Não era nenhum pastor, era um seminarista, de pouca experiência. Meu pai, eu até curioso, eu fui ouvir depois o meu pai chamar a atenção desse seminarista. Ele falou, se você tivesse me chamado em particular, e me falado em particular, e orado junto comigo, eu te garanto que eu ia fazer todo o possível para deixar o cigarro. E por esse motivo, meu pai fechou a igreja era no nosso sítio. Ele fechou a igreja e tudo Deus tem os seus propósitos, né? Porque ele fechou a igreja era uma igreja tradicional. Ficamos 2 anos sem congregar. 2 anos depois, Deus me levou para uma igreja pentecostal e derramou sobre mim a unção do Espírito Santo. Talvez se tivesse a igrejinha lá, tinha ficado lá. Deus tem os seus propósitos. Nós começamos a orar. Eu fui batizado com o Espírito Santo numa semana, numa terça-feira. Na terça-feira seguinte, o meu irmão, levei ele foi batizado com o Espírito Santo também. Um mês depois, 8 pessoas da nossa família, eu consegui levar para ser batizado nas águas. Todo mundo se revoltou contra mim, da família, todos. Eu fui detonado nesses 30 dias, mas Deus me deu tanta graça que eu vivia só pregando para eles, para um e para outro, para um e para outro. 30 dias depois tinha batismo nas águas, 8 pessoas desceram as águas. Mas só eu sei o que eu passei nesses 30 dias. Meu pai falando assim, vou te mandar embora de casa. Vou te pôr para fora de casa. E os outros cunhados, irmãos, sobrinhos, falava, precisa isso? Precisa essa loucura toda? Porque eu fiquei meio malucão mesmo. Eu orava de noite, eu vinha de bicicleta, naquelas estradas, vinha orando e falando em língua, encontrava gente que falava assim, ih, como é que está andando de bicicleta um cara louco desse? Mas é o que Deus fez na minha vida e que permanece até hoje. A unção daquele Espírito que desceu no dia 3 de novembro de 1968. Não esqueço o dia não, meu irmão. E no dia 8 de dezembro nós descemos as águas, 8 pessoas da família. No dia 3 de novembro eu fui batizado com o Espírito Santo. No dia 5 me escalaram para pregar, irmão. Que coisa doida. Eu nunca tinha lido um versículo na igreja. 2 dias depois, irmão Vani, você vai pregar hoje. Eu não sei até hoje o que eu falei. Eu sei que 2 dias depois tinha culto de novo, falou assim, irmão Vani, vai pregar de novo. Eu não sei o que eu falei outra vez. Era uma coisa foi uma coisa que Deus, naquela época, passou por ali, o vento do Espírito Santo e foi varrendo. Glórias ao nome do Senhor. E nessa daí, eu e meu irmão, que fomos batizados com o Espírito Santo, fizemos um voto. Vamos orar pelo nosso pai, para Deus libertar ele do cigarro. Sabe quantos dias nós oramos? 20 anos. Aos 90 anos, meu pai largou do cigarro. E começou a tomar ceia até os 97.
Louvado seja o nome do Senhor. Não foi 20 dias, não, foi 20 anos orando. Meu pai fazia de tudo para deixar do cigarro. Ele comprava remédio, tomava, não valia nada. Aos 90 anos, um dia ele falou para o meu irmão: será que tem algum remédio que faz eu largar de fumar? Meu irmão foi na farmácia e comprou Fumazil, disse que não vale nada. Já vi pessoas que fumam falar que não vale nada, a mesma coisa que tomar água de açúcar. Pois é, meu irmão comprou, ele tomou e nunca mais fumou. Porque o projeto de Deus era aquele, naquele momento ele tinha que deixar do cigarro. E meu pai não era um crentezinho qualquer na igreja, não, não. Ele dava estudo bíblico em escola bíblica e pensa numa pessoa. Meu pai era inteligente. Eu não herdei nem 1% da inteligência dele. Ele pregava. Ele foi tesoureiro da igreja 35 anos. Viu, irmã Elaine? 35. Glória a Deus. Aleluias. Esta é a obra que Deus faz, irmãos. Quando Deus quer restaurar alguém, Ele restaura. Havia uma inscrição por cima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava, dependurado, lançava insultos: você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a oração do ladrão. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus falou assim? Vou pensar no teu caso. Não. Jesus falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso. Ou seja, daqui a pouco você vai estar lá no paraíso comigo. Oração rápida, viu? Glórias ao nome do Senhor. Um certo centurião, os homens religiosos, ele era um homem bom, construiu a sinagoga, ele fazia caridades e ele tinha um servo que estava à beira da morte. E os religiosos do templo foram até Jesus e disseram assim: este homem é bom, ele é digno de que vá até a sua casa e cure o seu servo. Jesus falou: eu vou. No meio do caminho, aquele homem chama os seus servos e diz assim: vai ao encontro de Jesus e diz para ele que eu não sou digno dele entrar debaixo do meu telhado, mas que ele diga apenas uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Quando Jesus ouviu isso, ele disse assim: nem em Israel eu ouvi tanta fé como esta. Glórias ao nome do Senhor. Não se mede a fé. Não tem como medir a fé. Não tem como medir o grau de espiritualidade numa pessoa. Tem pessoas que às vezes é tão tranquilinho e expulsa demônios. Já vi irmã que ficava lá sentada
Você olhava assim, nossa, que irmã tranquila. Um dia o demônio pegou uma pessoa do lado dela, ela só fez assim, sai! Pá! Falei, nossa, se fosse para medir o grau de fé, eu ia falar assim, a irmã não tem fé nenhuma. Mas tinha, lá dentro do coração dela tinha. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Deus conhece o tamanho da sua fé. Deus conhece o tamanho da sua crença. Deus conhece o tamanho da sua confiança nele. Louvado seja o nome do Senhor. E se você pedir com aquela fé pequenininha que você acha que tem, minúscula, não importa. A Bíblia diz que se ela for do tamanho... O pastor já mostrou um dia aqui. Eu acho que eu preguei, depois o pastor trouxe a semente de mostarda. E é minúscula a semente de mostarda, viu, irmãos? Pois é, a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a este monte, passa-te daqui para lá, e ele vai obedecer. E muitas outras coisas podem acontecer. Enfermidades podem ser repreendidas na hora, doenças podem ser repreendidas, demônios podem ser repreendidos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava me recordando hoje, há muitos anos atrás, eu dirigi uma igreja e eu tinha um grupo de obreiros, o pastor até falava assim, nossa irmão, você tem uns obreirinhos aí, fraquinho. Falei, pois é, os obreirinhos é fraquinho, mas é esses que mantêm a igreja. É esses que sustentam a igreja. E nós fizemos uma campanha com o pastor, superintendente da região. Eu convidei ele. Eu falei, só que eu quero a campanha para daqui um mês. Eu vou reunir os obreiros e nós vamos orar 30 dias, jejuando. Tinha uma escala de jejum. E nós oramos durante esses 30 dias. E chegou o dia da campanha. Ele ia fazer a campanha sexta, sábado, domingo. Na sexta-feira, 2 pessoas endemoniadas caiu. E eu tinha orientado os obreiros, vocês não vão expulsar demônio. E nem o pastor vai expulsar, não. O pastor vai só derrubar. Quem vai expulsar é os obreiros. E não é dentro da igreja, não. Tinha uma salinha por lá de fora, tinha uma porta lateral. Leva lá para a salinha e expulsa lá. 2 endemoniados caiu. No dia seguinte, no sábado, 5. E não tinha escolha de obreiro, não. Era. Pega 3 ou 4, leva para lá e expulsa. E não levava 2 minutos, o demônio saía, eles já conduziam ele e sentavam ele lá atrás. No domingo, veio um cidadão lá, fortão, e disse que ia dar uma surra no pastor. E ele se colocou bem do lado do pastor, superintendente, que estava orando, e a fila, e a igreja estava assim, quase não cabia, de tanta gente. E o pastor orando pelaquela fila, e ele ficou do lado, e eu tinha 2 obreiros fortão também, viu, na igreja. E eu coloquei os obreiros fortão do lado dele, um de um lado, você fica do lado dele, encosta mesmo, encosta nele. Fazer igual o Carlos Duarte, encosta nele. E o outro do outro lado. E ele olhava num, olhava no outro e olhava no pastor que estava orando. E naquele dia, 15 pessoas endemoniadas caiu. E era uma fila. Os obreiros levando e dando a volta e já colocando lá para sentar. E quando terminou, nós tínhamos avisado o pastor, falou, ó,
Esse camarada aí disse que vai dar uma surra em você. Ah, deixa ele comigo. E o pastor não era grandão não. Hein? Quando o pastor terminou de orar na fila, ele virou para o homem, colocou a mão na cabeça dele e o homem caiu de joelho, no pé dele. Aí os obreiros ainda macetaram mais ainda. Um do lá, outro de cá. E o pastor orando por ele. E ele se entregou para Jesus. No final ele falou assim, olha pastor, eu vim aqui. Falaram que o senhor estava fazendo um tripuliço, um reboliço aqui no nosso bairro. Eu vim aqui para dar uma surra no senhor. E chego aqui, o que acontece? Eu tenho que aceitar esse Jesus seu também. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, o poder da oração, ela move montanhas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer experimentar esse poder na sua vida também, comece a partir de hoje, Senhor. Eu quero sentir, eu quero ter esta fé que remove montanhas e os problemas que o inimigo colocar na minha frente, eu vou mandar ele tirar. Tira daí, Satanás. Esse problema vai sair daí em nome de Jesus. E pode ter certeza que o Senhor vai arrancar em nome de Jesus.